O tema da nossa mensagem é uma vida piedosa, exercendo a vida de oração. Essa é a parte 2 do sermão que nós começamos no domingo passado. Hoje a gente finaliza. Diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, e hoje nós vamos continuar meditando sobre a vida piedosa. E no domingo passado, nós vimos aquilo que eu gosto de chamar sempre de o lado negativo desse texto, do ensino de Jesus. Jesus nos ensinou domingo passado que existem duas formas de se relacionar com Deus, e essas duas formas nós estamos vendo de forma básica e também de forma geral. Então, de forma mais simples possível e de forma mais geral possível, existem duas maneiras de se relacionar com Deus: a maneira certa e a maneira errada. Sobre a maneira errada, nós meditamos aqui no domingo passado, e nós vimos que nós podemos estar nos relacionando com Deus da forma errada de duas maneiras. Primeiro, a forma como nós nos aproximamos de Deus, ou chamamos isso de a nossa abordagem para com Deus, ela pode estar sendo feita de forma totalmente errada. Porque, irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, nós podemos estar nos colocando como o alvo principal dessa oração ou desse relacionamento. E essa é uma forma de se aproximar de Deus de forma errada, como nos ensinou o nosso Jesus aí no verso de número 6. E nós podemos estar então querendo chamar a atenção dos outros para a nossa forma de orar, para a nossa vida religiosa. Então, dependendo da forma como você se aproxima de Deus, você estará fazendo isso da forma errada. E a forma errada é quando você chega diante de Deus se colocando como alvo principal. Isso está errado. Segundo, nós aprendemos que a forma como nós achamos que Deus responde às nossas orações, ela também pode ser equivocada. E nós usamos aí essa última parte, a partir do verso 7, quando Jesus vai falar das vãs repetições, do muito falar, e nós vimos que essa é uma forma que Jesus nos ensina de nos relacionarmos com o Senhor, nesse caso, através da oração, de uma forma totalmente errada. Porque, irmãos, nós podemos achar que de tanto falar, de tanto sermos insistentes, ou repetitivos, e até mesmo longos em nossas orações, nós achamos então que é por causa dessas coisas que Deus vai nos responder. Nós vimos que não, e vamos meditar mais sobre isso ainda. E vimos também no domingo passado sobre isso, que você pode estar orando e confundindo fé com pensamento positivo. E quando você faz isso na sua vida de oração, confunde a fé com pensamento positivo, você está gerando ou trazendo um problema muito grave para a sua vida de oração e principalmente para o seu relacionamento com Deus. Porque, de forma simples, quando a sua oração está baseada no pensamento positivo, você pode e com certeza vai se frustrar. Tem um livro que eu aconselho você a ler, difícil vai ser você achar esse livro, se chama Decepcionados com Deus, Philip Yancey.
Não é a primeira vez que eu indico esse livro aqui, mas lá, Filipenses vai tratar das mais variadas formas de como o ser humano, ele se frustra, se decepciona com Deus. E a grande pergunta de todo o livro é o seguinte: como você pode se decepcionar com um Deus que é perfeito? Ora, a resposta não está no Deus que é perfeito. A resposta está em nós mesmos. É por causa da nossa forma de achar como Deus age, como Deus faz, que pode ser equivocada, que nós então nos frustramos com o Senhor. Eu tenho esse livro aí, se você quiser, você pode levar ele emprestado. Então, irmãos, nós vimos isso no domingo passado, e a maior questão do domingo passado foi a seguinte: Jesus quis nos mostrar com essas formas erradas quão sutil é o pecado na vida de oração do crente, na maneira como o crente se relaciona com Deus. E nós falamos que não existe essa conversa de que eu estou chegando à presença de Deus, então o pecado não está à minha volta. Não existe isso. Então eu aconselho você, se não ouviu a mensagem de domingo passado, assista lá para que você possa entender de forma mais clara de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, hoje eu quero continuar a mostrar para você o que é que Jesus está ensinando com esse parágrafo. Só que agora nós vamos ver a parte positiva, digamos assim, do ensino de Jesus. Claro que tudo que nós vimos é positivo a nós. Quando você aprende a forma errada de fazer uma coisa, então você faz exatamente o contrário. Isso é algo muito bom, mas eu gosto de fazer essa pequena diferenciação. E hoje eu quero tratar com você desse lado positivo de como se relacionar com Deus, e usando aqui o exemplo que Jesus usa, que é a oração, para fazermos isso da forma correta. E nós precisamos prestar atenção numa coisa, principalmente no verso 6, que nós vamos usar mais aqui nessa noite. De forma mais ampla, o que Jesus está dizendo aqui, querendo nos mostrar, em especial no verso 6, é que, irmãos, o fato que nós devemos entender é o seguinte: ao se aproximar de Deus, ao orar ao Senhor, ao usar de qualquer meio de graça para se aproximar de Deus, meio de graça é o que? Oração, leitura da Bíblia e também o ouvir da pregação, o ouvir da palavra de Deus. Quando você está se relacionando com Deus, você precisa entender que é diante de Deus que você está chegando. Isso precisa ficar muito claro no nosso entendimento, porque, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos de quem é o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós oramos sem sequer prestar atenção que nós estamos chegando diante de Deus, e o único Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Quando você vai olhar para o salmista, você vai ver ele dizendo que existem outros deuses, mas que todos esses deuses, eles são mortos, eles estão mortos. E ele vai exaltar o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Pois bem, é diante desse único Deus que você está chegando, que você está se aproximando, quando você fecha os olhos para orar, quer seja aqui no templo, quer seja na sua casa, ou onde quer que você esteja. De forma geral, é isso que Jesus quer que nós entendamos. Mas, irmãos, entender isso é muito bom, só que a gente precisa de um pouco mais de detalhes para saber como fazer isso de forma mais correta e também de forma saudável. E quando você olha para o verso 6 em especial, você deve agradecer ao Senhor, porque Jesus, ele não só nos deixa a par do lado negativo do texto, mas Jesus também, ele nos deixa a par do lado positivo, e ele ensina a mim e a você como nós podemos fazer para nos achegar diante de Deus de forma correta. E aqui eu quero dar duas formas para você. Eu gostaria muito da sua atenção, porque assim como no domingo passado, nós percebemos aqui muitas coisas na nossa vida de oração que talvez a você soava de forma natural e passou a soar de forma não tão natural assim. Por exemplo, eu disse para você domingo passado que nós não devemos dar a quem quer que seja
ou receber de quem quer que seja o título de homem ou mulher de oração. Então, muitas vezes nós temos esse tipo de entendimento a respeito da vida de oração, e até, irmãos, muitas vezes nós criamos jargões em cima da oração. Por exemplo, um clássico, quem aqui nunca ouviu a seguinte frase: muita oração, pouca oração, papo furado, irmão. Desculpa se até hoje você acreditou nessa frase. Isso não existe. Oração não dá poder para ninguém. Falta de oração não tira poder de ninguém. Então, muitas vezes a gente cria esse tipo de coisa sobre a vida de oração, porque, irmãos, a gente trata a oração no campo da imaginação, mas de uma forma errada. A gente trata a oração naquele campo somente espiritual, zen. E muitas vezes a gente não traz a oração para a nossa vida prática, sabe? Para, sei lá, onde quer que você esteja, ou seja lá o que você esteja fazendo. Muitas vezes você acha que não pode orar em determinados lugares, ou quando você está fazendo determinadas coisas, ou depois de ter feito determinadas coisas. Você acha que você não deve orar agradecendo a Deus por isso, ou pedindo a Deus por aquilo. Pois bem, esse tipo de coisa nós estamos observando desde o domingo passado, e hoje eu quero trabalhar um pouco mais sobre a oração com você, e eu espero que você entenda duas maneiras básicas e até mesmo iniciais e gerais, para que você possa se achegar diante de Deus da forma mais saudável possível, da forma mais natural possível. Primeiro, você deve chegar diante de Deus com um espírito de exclusão. Isso aqui pode soar também um pouco diferente aos nossos ouvidos, mas eu quero explicar para você. Jesus aqui ele está dizendo, irmãos, que a maneira correta, saudável, de entrar na presença de Deus, e como você aprendeu, de colocar Deus em primeiro lugar na sua oração, ou na sua vida de oração, é excluindo, preste atenção, tudo e todos, quando você estiver na presença de Deus. É exatamente isso que Jesus ele diz aqui no verso 6. Leia comigo de novo o verso 6. Mas ao orar, entre no teu quarto, e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Esse versículo, irmãos, ele é revelador, tem grandes lições aqui para nós, e você vai ver a aplicação de tudo isso aqui, quando nós meditarmos na oração do Pai Nosso. Então, é isso que Jesus quer mostrar. Você chega diante de Deus de forma correta, quando você chega com o espírito, ou com a mente, poderíamos trocar isso, totalmente esvaziada, ou com o espírito de exclusão. Você vai excluir tudo e todos, e você vai então se achegar diante de Deus. Parece delicado, mas não é, irmãos, porque Jesus está dizendo que antes de qualquer coisa, antes de quem quer que seja, que você vá colocar diante do Senhor em oração, você deve então se lembrar que você está diante do Deus Todo-Poderoso, e que você primeiro está ali para desfrutar da presença desse Deus. Então, Jesus quer nos mostrar isso. Eu estou chegando em oração diante de Deus. Como eu devo fazer isso? Em um primeiro momento, por isso que eu disse que é de forma inicial, eu devo chegar com a minha mente vazia, com a minha mente totalmente desprendida. Eu não devo, primeiramente, colocar diante do Senhor tudo aquilo que está me afligindo, ou quem quer que seja que eu vim colocar diante do Senhor. Eu devo saber que eu estou diante de Deus, e que esse é o momento meu e do meu Senhor. Davi, muitas vezes, nos seus salmos, ele traz Deus para as suas orações de uma forma muito pessoal. E em muitos salmos você vai ver Davi chamando Deus de meu Deus, meu Senhor, porque Davi entendia isso. Quando ele se achega à presença de Deus, ele entende que ele está ali a sós
ao lado de Deus, desfrutando da presença de Deus, e ele coloca então a sua vida à disposição de Deus. Você não consegue fazer isso se você for à presença de Deus, até mesmo em oração, se você não estiver cumprindo a primeira bem-aventurança que diz que nós devemos ser pobres em espírito. Você aprendeu lá atrás que pobre em espírito é você se esvaziar, é você entender que não pode pedir nada a Deus e entender também que você não pode oferecer nada a Deus. Então, é nesse espírito de exclusão que Jesus nos ensina. Quando Jesus ele coloca, irmãos, essa questão do quarto e coloca a portas fechadas, é esse particular que Jesus ele quer colocar em evidência. É exatamente esse momento a sós, onde está somente você e Deus, não há mais nada nesse lugar. Então a ilustração aqui é muito simples. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta sozinho, você não consegue ver ninguém, e você não consegue ver nada mais do lado de fora. O quarto aqui é a sua e a minha mente. Nós então nos achegamos diante de Deus sem nada, esvaziados. Então nós nos colocamos diante do Senhor. Jesus ele quer frisar com esse exemplo que a nossa concentração ao orar ao Senhor deve estar primeiramente, irmãos, e unicamente e somente em Deus. Você deve se concentrar nele, na presença dele, em ouvir a voz do Senhor, mesmo quando você está orando. Então é nesse espírito de exclusão. Jesus aqui ele não está proibindo a oração pública que você faz aqui ou faz em qualquer outro lugar. Não é isso. Jesus aqui também, ele não está dizendo que uma oração só deve ser feita dentro do quarto, de porta fechada. Não é isso que Jesus está ensinando. Muito contrário disso, muito longe disso é o ensino de Jesus. E é por isso que eu disse que esses preceitos de hoje, eles também são de forma inicial, porque você vai ver o desenrolar disso tudo lá na oração de Jesus, lá na oração do Pai Nosso, no momento em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então você vai ver que depois de ter se esvaziado, depois de ter percebido a presença de Deus, depois de ter reconhecido que agora os discípulos estão na presença de Deus, depois eles começam as suas petições, e até nas petições existe uma ordem lógica para que eu e você nós possamos seguir, usar como modelo para as nossas orações. Então, não é que Jesus esteja proibindo qualquer outro tipo de oração, a não ser aquela que você entra no seu quarto e fecha a sua porta. Não é isso. Pastor, eu só devo orar no meu quarto com a porta fechada? Não. Você deve orar em qualquer lugar onde você estiver. Você deve chegar à presença de Deus em qualquer lugar, porque, irmãos, a oração, ela não se limita a um espaço físico e também geográfico. Não é isso. Oração boa não é aquela que você faz só aqui, ou aquela que você faz só no seu quarto. Não, não se limita. Mas sim, irmão, Jesus está dizendo que na oração, a melhor forma que você tem de dar a atenção a quem é devido, que é o próprio Deus, você aprendeu isso no domingo passado, é quando não tem ninguém olhando para você, e também quando você não está preocupado se há alguém te olhando. Isso aqui, irmãos, é algo muito gostoso quando você entende. Mesmo em público, quando você está orando, você deve ter esse entendimento. Não tem ninguém me olhando. Eu estou sendo admitido à presença de Deus. Eu estou me elevando à frente de Deus, eu estou me relacionando com Deus, mesmo quando essa oração é feita de forma pública, mesmo quando essa oração é feita diante de todo mundo, ou até mesmo quando ela é feita diante de ninguém, só você, em um local fechado, não importa. Você está na rua andando, está orando com Deus, é como se ninguém estivesse olhando para você e você não estivesse preocupado com mais nada no primeiro momento, e você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Jesus quer que nós entendamos isso. Por quê? Porque nós temos uma facilidade, e nós temos também até
e claro que isso é de forma pecaminosa, temos uma tendência e temos até mesmo uma necessidade, repito, tudo isso de forma pecaminosa, de querer, irmãos, agradar a nós mesmos e também de querer agradar as pessoas que estão ao nosso redor, nos ouvindo falar alguma coisa ou nos vendo fazer alguma coisa. Quando alguém olha você fazendo alguma coisa, a sua tendência natural é de querer fazer aquilo bem feito, para que a outra pessoa possa ver você fazendo aquilo bem feito. Se você estiver falando alguma coisa, é da mesma forma, você quer falar da melhor forma possível, para que as pessoas possam ver você e saber que você está fazendo aquilo da melhor forma possível. Então, nós temos essa facilidade, essa tendência e também essa necessidade de agradar a nós e também agradar os outros. Quer ver o exemplo disso? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, ou porque nós estamos querendo passar uma boa imagem, ou porque nós entendemos que nós não estamos à altura das outras pessoas que oram, por exemplo. Isso, irmãos, é algo muito presente na mente de qualquer cristão. Ou você quer mostrar que é algo a mais, ou você não quer mostrar que é algo menor, se isso existe na vida espiritual. Veja só, de qualquer forma, quando nós estamos diante dos outros, fica mais difícil você dar a glória somente a quem é devido, que é Deus, dar a atenção somente a quem é devido, que é o nosso Deus. De forma um pouco mais tranquila, e aqui a gente acaba com um outro sofisma, né, que é uma mentira, que só é uma verdade porque não foi estudado a fundo. Por exemplo, aquele crente que diz assim: pastor, eu não consigo orar em público. Pastor, eu tenho vergonha de orar em público. Irmãos, o que é isso? Exclui disso aqui o novo convertido, aquele que está caminhando na fé, aquele que acabou de se converter, talvez até de se batizar não, porque o discipulado que a gente faz ali, o crente aprende sobre a oração, e lá ele ora, e ele pode então perder essa vergonha. Mas irmãos, se você já é crente aí, sei lá, né, de muito tempo, e você ainda se vê como alguém que fala que não dá conta de orar em público, ou tem vergonha de orar em público, você só pode dizer isso por dois motivos. Primeiro, ou você está preocupado com você mesmo, com a sua eloquência, com a sua performance diante dos outros, e até mesmo com a sua aparência, ou então você está preocupado em querer agradar as outras pessoas. Você está preocupado naquilo que as outras pessoas vão dizer da sua oração. Pastor, mas eu não oro bonito como fulano ora. Você aprendeu no domingo passado que a boniteza da oração do fulano pode ser uma forma errada de estar se aproximando e se relacionando com Deus. Então, crente, irmãos, como eu falei, ele ora, quer seja em público ou quer seja de forma privada, particular, na sua casa, no seu quarto, com as portas fechadas, não importa. O problema é o seguinte: seja lá onde eu e você estivermos, nós não podemos nos preocupar em agradar os outros e também querer mostrar que nós somos ou estamos acima de qualquer outra pessoa. Qual é a forma que você tem para fazer isso? Pois bem, é chegando diante de Deus com um espírito de exclusão. Esvazie a sua mente. Tire todo e qualquer pensamento da sua mente e se preocupe em estar na presença de Deus. Não importa quem estiver ouvindo, não importa quem está vendo você. É isso que Jesus ele quer nos ensinar nessa noite. Então, nós devemos nos preocupar somente em desfrutar da presença de Deus, em estar e em desfrutar da presença de Deus. É fácil fazer isso? Não é. Não é. Mas é um desafio. É um desafio. Eu e você, nós podemos praticar isso na nossa vida de oração. Nós podemos fazer isso. Entra no teu quarto, esvazia a tua mente, se esvazie de si mesmo. Não se preocupe com quem está ouvindo, com quem está vendo. Ore, fale com Deus.
É o momento de você se relacionar com Deus. Faça isso da forma mais natural possível. Gosto muito do Salmo 86 e gosto muito de uma versão, a Almeida atualizada, que ela diz assim, Salmo 86, verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Agora, olha só como ele diz: dispõe-me o meu coração para só temer o teu nome. Para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Aqui o salmista, ele chama Deus para essa intimidade. É como se ele estivesse, só ele o Senhor, só ele Deus. Nós precisamos fazer isso, irmãos, e exercer isso. Então, ao entrar na presença de Deus, nós devemos entrar com a nossa mente esvaziada, tanto de nós mesmos, como também daquilo que nos preocupa, aquilo que nos cerca. Isso também vai envolver, no primeiro momento, deixar de lado todo e qualquer tipo de pessoa ou de preocupação, como disse, no primeiro momento. Segundo, irmãos, Deus, ele quer também que nós aprendamos nessa noite que a forma correta de chegar diante de Deus em oração, se relacionar com Ele, é com o espírito de percepção. Pois bem, você já aprendeu que ao entrar na presença de Deus, você deve perceber que está entrando na presença do único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Majestoso, o Deus Grandioso, o Deus Criador do céu e da terra. É diante desse Deus que você está. Mas um detalhe interessante, que não só esses nossos versos aí nos colocam, mas todo o capítulo 6, como eu falei para você, todo o capítulo 6 vai tratar da vida do crente diante de Deus, da vida religiosa do crente para com Deus, ou da piedade do crente para com Deus, do relacionamento. Agora, irmãos, o detalhe que o Senhor quer que nós percebamos aqui, e uma curiosidade, esse detalhe, ele vem na sequência daquilo que nós acabamos de meditar. Primeiro, ao chegar na presença de Deus, você deve esvaziar a sua mente, para que depois você possa perceber quem é o Deus que você está diante. Todo o capítulo 6, se você ler ele com calma, como eu tenho insistido para você que ao longo do tempo, prestando atenção nos detalhes, você vai perceber qual é a forma que você deve se relacionar com Deus. Pois bem, quando você iniciar as suas orações, você deve entender, meu irmão, que você está diante de Deus e que você deve perceber quem é esse Deus. Agora, olha só o detalhe. Quando você olha para todo o capítulo 6, você percebe que por cerca de 12 vezes, o capítulo 6 traz o termo Pai. Se você contar como eu contei, 12 vezes você vai ver o Senhor Jesus mostrando que o relacionamento do crente para com Deus é um relacionamento de pai e filho. E ao chegar diante desse Deus, você deve perceber que Ele é Pai celestial. E isso, irmãos, tem grande importância lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. Então, esse detalhe é muito importante, porque claramente, irmãos, é Jesus mostrando que o crente, ele é filho de um pai que é totalmente diferente de qualquer outro pai terreno. Ele é um pai celestial. Agora, você deve perceber aqui que esse Deus Todo-Poderoso com quem você se relaciona é um pai totalmente melhor, muito maior, com capacidades muito maiores do que o seu pai. É esse o entendimento que deve estar na nossa mente, no nosso coração. E assim como você é tratado pelo seu pai, isso da forma natural, você também será sempre tratado pelo Deus que você serve. Irmãos, Jesus chamando o Senhor de Pai, isso tem implicações muito sérias e benéficas para a minha e para a sua vida.
Esse capítulo 6 nos faz perceber isso de forma muito clara. Porque, irmãos, Deus, ele antecede aquilo que nós precisamos. Olha que tipo de Pai celestial. Olha que tipo de Pai é o nosso Deus. Irmãos, eu fico olhando o meu relacionamento com Isaías Neto, por exemplo. E muitas vezes o Isaías passa por algumas coisas e ele vem direto para mim. E da forma como ele vem, eu já sei o que eu devo fazer. Seja para acalmá-lo, seja para animá-lo, ou até mesmo para repreendê-lo. Ontem eu faço manteiga de leite aqui, de nata, né? Junto a lata do leite, congelo, quando junto um monte assim eu faço manteiga, para comer com pão e tal. Aí o Isaías, ele gosta de liquidificador, ou helicóptero, que tem o mesmo barulho. Então todo barulho assim o Isaías Neto gosta. Aí toda vez que liga o liquidificador, ele vai para perto e fica lá olhando. E toda vez que eu desligo, ele chega para ligar. Aí ontem eu estava fazendo a manteiga lá, e quando eu estava fazendo outro processo, que é de tirar o soro dela, aí ele passou por mim assim, e foi lá para ligar o liquidificador. Só que sempre eu tiro da tomada, porque eu sei que ele vai ligar. Ontem eu não tirei. Aí estava sem o copo, né, só a base, e ele ligou. Quando ligou, fez aquele barulho, e ele assustou, e foi correndo para mim assim, com a cara de que, vixe, dessa vez o negócio deu errado. E a gente já sabe o que deve fazer. Irmãos, como a palavra diz, se o pai de vocês, que é um pai terreno, que tem maldade no coração, que não é perfeito, esse pai está preocupado em fazer coisas boas para vocês, imagine o Pai Celestial. O que esse Pai não pode fazer por mim, por você, se eu e você entendermos que quando nós nos relacionamos com Ele, nós devemos nos relacionar na condição de filho, porque Ele é um Pai Celestial. Ele antecipa aquilo que nós precisamos, como também o verso 6 aí, ele vai dizer, antes de você clamar ao Senhor, Ele já sabe o que é que você vai clamar. E muitas vezes o Senhor Deus até já nos deu aquilo que nós precisamos, nós só não percebemos, porque, irmãos, nós, como eu falei, muitas vezes nós tratamos a oração nesse campo zen, e nós esquecemos que a oração é algo muito mais prático do que algo espiritualizado até, muito mais prático. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é o seguinte: nós precisamos parar, irmãos, de nos preocupar em quantas horas nós passamos do nosso dia orando. Nós precisamos parar de nos preocupar com isso. Por quê? Irmãos, o Deus que nós servimos, o nosso Pai, Ele não está interessado em absolutamente nada disso. Nada. O Deus que nós servimos, Ele está interessado se eu e você nós estamos nos aproximando dEle na qualidade de filho, e se estamos nos relacionando com Ele, entendendo que Ele é o nosso Pai Celestial. É isso que o Senhor Jesus quer que nós entendamos aqui nessa noite. Irmãos, como é bonito quando você vê uma criança, um filho se relacionando com o seu pai na qualidade de quem confia nesse pai. Não tem nada mais bonito. Isaías Neto de novo, eu levei ele para o rio, sempre levo aí para o Uru para tomar banho, e o Isaías não tem um pingo de medo de água. Meu avô dizia para mim, quando eu ia banhar no lago, mentindo para minha mãe, falando que ia pescar, mas ia banhar, aí meu avô falava assim: olha, cuidado, que a água gosta de quem não tem medo dela. Era para colocar medo em mim, para eu tomar cuidado, né? Mas eu nunca dei ouvido ao meu avô, sempre fiz muita coisa dentro d'água. O Isaías Neto está indo no mesmo caminho. Quando a gente está dentro d'água assim, ele sobe numa pedra, e quando ele vê que eu estou olhando para ele, ele pula em mim. Por quê? Confia. Ele sabe que eu vou segurá-lo, daquele tamanhozinho, ele sabe. Ele fica em cima da pedra, ou ele fica em cima de qualquer lugar, e eu estou de costa para ele, ele não pula. Mas quando eu olho para ele, ele já se solta. Por quê? Confiança, irmão.
É dessa forma que nós devemos nos achegar ao Senhor e entender que Ele já sabe. Ele já sabe. Irmão, muitas vezes nós passamos por situações que nós achamos que não somos capazes de suportar ou não vamos conseguir passar por nada disso. O que o nosso Pai faz? Em sabendo das nossas condições, das nossas limitações, das nossas fraquezas, o nosso Pai, Ele nos possibilita, Ele nos capacita, Ele nos encoraja a passar por toda situação difícil. Mas, irmãos, quando é que nós vamos provar e perceber isso? Quando eu ou quando você se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, na qualidade de filho, e entender que Ele é o seu Pai. Leia todo o capítulo 6 e você vai ver Jesus mostrando aos seus discípulos que quando o assunto é relacionamento, nós devemos fazer isso na qualidade de pai e de filho. Pai e filho. Então, irmãos, nós devemos ter fé sempre que o nosso Pai Celestial, Ele está disposto a nos abençoar. Nós devemos ter fé que o nosso Pai Celestial, como o verso 6 vai dizer, e também como a outra parte aí do capítulo 6 vai dizer, quando vai tratar das preocupações terrenas, naturais do ser humano, nós devemos crer que o nosso Pai Celestial, Ele está sempre disposto a nos dar aquilo que precisamos, mesmo quando eu e você nós não estamos dispostos a receber aquilo que precisamos. A palavra de Deus diz que nós não sabemos sequer pedir, pedimos para o nosso bel prazer. Pois bem, sempre o Deus que nós servimos, o nosso Pai, Ele está disposto a te dar aquilo que você precisa, sempre, sempre. Por mais que você não entenda que é isso que você necessita, Deus está disposto a colocar isso diante de você. E muito mais, irmãos, nós devemos ter fé como filhos, que o nosso Pai Celestial, Ele está sempre interessado em fazer com que eu e você nós vivamos de forma saudável. Ele está interessado no nosso bem-estar. O Senhor Deus está interessado no nosso bem-estar. Por quê? Se Jesus quer que nós nos relacionamos com Deus na qualidade de pai e filho, olha, o que um pai quer para o seu filho? Coisas boas, que ele viva bem, que ele viva saudável. O nosso Pai que estás no céu quer que nós vivamos da mesma forma. Você só precisa entender que você foi adotado por Deus em Jesus Cristo. E agora você faz parte da família de Deus. Qual membro você é da família de Deus? Filho. Filho. Então, irmãos, toda vez que você se relacionar com Deus, entenda isso. Seja através da oração pública, seja através da oração particular ou de qualquer outro meio de graça, você deve entender e perceber que você está chegando junto ao seu Pai Celestial, ao seu Pai Celestial. Toda reverência a esse Pai, toda devoção a esse Pai, mas entenda que Ele é o seu Pai, e você não precisa se ver menos do que filho, quando você está diante dEle, não precisa. Esse é o relacionamento saudável que nós devemos praticar com o nosso Deus, esvaziar a nossa mente, entender que nós estamos sendo admitidos à presença de Deus, o Todo-Poderoso, e depois entender, perceber que esse Deus Todo-Poderoso nos trata como filhos e quer que nós o tratemos como Pai. E sobretudo, confiar nele, irmãos, confiar nele. Confiar que Ele está cuidando de você, que Ele está te dando força, que Ele está suprindo as suas necessidades mais básicas, seja no campo físico, material, espiritual, emocional. Nosso Pai está cuidando de tudo em nós que somos filhos dele. Amém, meus irmãos? Então, de forma inicial, básica e geral, é assim que nós nos relacionamos com o Senhor. Os desdobramentos disso, ou os aprofundamentos disso, nós iremos meditar na chamada famosa oração do Pai Nosso. Na nossa próxima oportunidade,
Eu quero que você leia o verso 16 até o verso 18, que é quando Jesus vai tratar do jejum. E eu vou pular a oração do Pai Nosso e nós vamos meditar sobre o jejum, porque ainda está falando de como se relacionar com Deus. E a oração do Pai Nosso, ela é um exemplo dentro dos exemplos de como se relacionar, e depois nós vamos detalhar. Porque os princípios da oração do Pai Nosso, ele deve ser aplicado tanto nas orações, quanto também quando você estiver jejuando. Então, que de hoje em diante nós possamos nos relacionar com Deus de forma um pouco mais saudável, um pouco mais correta. Amém, meus irmãos?